Olá, este é o Estúdio Tribuna Online. Estamos aqui hoje com o Jânio Araújo, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados no Espírito Santo, e vamos falar um pouquinho sobre a melhor idade, né, ou terceira idade. Qual é a melhor forma de falar, Jânio? Terceira idade mesmo, terceira né? idade. Terceira idade. Tá certo. E, bom, o Sindicato Nacional dos Aposentados, ele tem o senhor vinha falando que tem uma central em São Paulo, né? E existem outras unidades no Espírito Santo. Qual é o serviço mais prestado aí pelo sindicato para os aposentados? Só para fazer uma observação, Rafael, o nosso sindicato é o maior sindicato da América Latina dos aposentados, pensionistas e idosos. Tá? Nosso carro-chefe de serviço ao aposentado é o atendimento jurídico. Porque, infelizmente, os nossos aposentados são muitos assediados, são levados a cometer erros, fazer empréstimo que não autorizam. Então, assim, e também fazer revisão de aposentadoria, fazer um pedido de BPC para uma pessoa idosa. O grande carro-chefe do sindicato é o atendimento jurídico para corrigir algumas distorções que acontecem na vida desse aposentado. Um profissional de direito, então, é a maior demanda do público, né, idoso. Agora, o que a gente percebe é que o aposentado ele tem uma dificuldade, muitas vezes, com a tecnologia. E muitas vezes ele é induzido por fraudadores, por golpistas, pessoas mal intencionadas, a dar dinheiro, né, oferecer condições para esse golpista aplicar golpes por meio da tecnologia. O sindicato pode dar uma orientação também nessa área tecnológica. Qual é a importância do aposentado ele se atualizar na tecnologia? Então, Rafael, nós tivemos, uns 2 meses atrás, um curso, fizemos, o nosso sindicato, a nossa sede nacional lá em São Paulo, fez um curso online de educação financeira, onde foi disponibilizado para todo o Brasil, através do canal do YouTube que o sindicato tem lá. E aqui a gente divulgou esse link para que os nossos aposentados, pensionistas idosos aqui acompanhassem, que a gente acha extremamente importante a educação financeira nesse momento da vida do aposentado, para que ele não acabe comprometendo o seu dia a dia, a sua vida lá. E, paralelo a isso, lá em São Paulo já está sendo feito os cursos presenciais para aprender a lidar com o smartphone e com as redes sociais. E nós estamos organizando para fazer isso aqui também. Mas é extremamente importante o aposentado, pensionista, o idoso, saber lidar com o telefone, conhecer, no mínimo, aquelas funções básicas do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, que é por onde, e por mensagem, que é por onde vem a maioria dos golpes contra os aposentados. A palavra-chave é sempre desconfiar. Sempre desconfiar. Sempre desconfiar. Aquilo que, até presencialmente, nós tivemos aí um exemplo de uma empresa que que oferecia aos idosos, né, a redução dos juros do consignado, acabava pegando os dados do idoso, oferecendo outro empréstimo e depois pedia o dinheiro de volta e desaparecia. Então, não é um problema só da tecnologia. É verdade. Lá, 80% das nossas demandas jurídicas, elas são decorrentes de empréstimo consignado ou empréstimo do cartão de crédito consignado. O que acontece, né? O empréstimo consignado é um projeto social, foi um projeto social criado para socorrer os aposentados no caso de extrema necessidade. E o sindicato dá total apoio a isso, porque a gente sabe que é os juros mais baixos, porque ele tem uma garantia que o desconto é feito diretamente no benefício do aposentado, então o risco para as financeiras é próximo de zero, e a grande maioria das financeiras são sérias, trabalham sério, mas infelizmente sempre tem uma outra pessoa que se aproveita de ter acesso aos dados dos aposentados e faz empréstimos sem a autorização deles, vão repetindo um em cima do outro, consegue envolvê-los, às vezes por telefone ou até mesmo presencialmente, e ele sai de lá sem saber que ele fez mais um empréstimo consignado. Nós estamos falando de um público idoso, onde 69% dos aposentados ganham um salário mínimo. Então são aposentados, pessoas mais simples, né? Que não tem nem o costume de todo mês acessar o seu chamado contra-cheque. A gente chama contra-cheque, lá chama histórico de crédito. Por quê? Então, às vezes é lançado um empréstimo na conta dele
é descontado mensalmente dele, e ele só vai saber daquilo 5, 6 anos depois, quando ele acessou pela primeira vez o histórico dele. Paralelo a isso, o INSS fez uma coisa muito bacana. Ele criou um recurso dentro do portal do meu INSS, onde o aposentado, com o login e a senha que ele faz, ele pode ir lá e bloquear o benefício dele para empréstimo consignado. Então aí, o fraudador não consegue fazer empréstimo no nome dele, e ele, se ele quiser fazer um empréstimo, ele vai ter que entrar novamente naquela plataforma e pedir para desabilitar aquele bloqueio que ele fez para empréstimo consignado. Então essa é uma ferramenta muito bacana que o INSS disponibilizou a favor do aposentado para evitar golpe. O INSS, né? O senhor tá fazendo um elogio aqui à questão digital. O INSS vive um cenário meio caótico. Devido à falta de servidores, né? Existe uma fila enorme, milhões de pessoas aguardando, acho que mais de 1.800.000 pessoas aguardando, né, por benefícios. Mas, apesar disso, houve alguns avanços. Qual é a avaliação que o senhor faz assim, do serviço prestado pelo INSS? A falta de material humano, de pessoal, ela é flagrante no INSS. Infelizmente, né, a gente vê assim algumas... Falta servidor, falta gente para atender. Uma reportagem até do aposentado nervoso lá dentro, que não foi bem atendido, que às vezes nem foi atendido, porque realmente não tem material humano, não tem funcionário. Ele disponibilizou essa plataforma do INSS Digital. A plataforma, a ideia é espetacular. Verdade. Ela é muito bacana. Só que, por exemplo, ela também permitiu, ela bem intencionada, o INSS bem intencionado, permitiu que você mesmo, com seu login e sua senha, possa fazer o seu pedido de aposentadoria na plataforma. Então, hoje, como nós temos 1.200.000 de processos represados no INSS... No Brasil, isso, no seu nome. No Brasil, boa parte disso é porque quando o próprio trabalhador, que não tem muita intimidade com a internet, ele vai fazer o pedido dele de aposentadoria ou uma revisão na plataforma online, ele faz o quê? Ele tem que escanear, digitalizar os documentos dele em PDF, salvar em PDF, digitalizar, para depois ele entrar na plataforma, ter um passo a passo para você fazer e depois você arquivar esses documentos. Então não é um processo que é tão simples assim para quem não tem uma certa intimidade com a internet. Então o que acontece? Ele faz o pedido, o INSS analisa, fala, tá faltando o seu documento de declaração de rendimento, tá faltando o seu comprovante de residência. Aí ele vai e manda uma mensagem para essa pessoa e fala, vou abrir uma exigência aqui, chama-se abrir exigência. Você tem 30 dias para você me apresentar esse documento sobre o risco de eu ter que arquivar o seu pedido. Olha só. Aí, depois que acontece esse primeiro momento que ele viu que ele errou, que ele costuma procurar, às vezes, um sindicato ou, às vezes, procurar um advogado. O que a gente fala? A gente sabe que hoje o momento é difícil para todo mundo. Então, a gente orienta. Procura um defensor público ou um advogado amigo de confiança ou o próprio sindicato, para tentar fazer isso através do sindicato, que a chance de errar é muito menor. Que aí você ajuda o aposentado e ajuda o INSS, que não vai ficar represado lá. Como é possível se filiar ao sindicato? Qual é o critério? Por exemplo, tem que ser aposentado para se filiar ao sindicato dos aposentados. Ou pensionistas. Ou pensionista. Do INSS. Eu não posso, por exemplo. Não pode. Ainda não, né? Em breve, né? Em breve. Não sei se tão em breve, mas na verdade, inclusive, Rafael, o que acontece? Nós temos lá 2 modelos de contribuição. Nós temos uma contribuição social, que a grande maioria dos nossos associados, que é 0,6%. Então, se você pensar assim, se o cara ganhar R$1.000 de aposentadoria, ninguém ganha R$1.000, ninguém pode ganhar menos do salário mínimo. Mas pega uma conta redonda. Se ele ganhasse R$1.000, ele ia pagar R$6 por mês para poder ser filiado ao sindicato, para ter os benefícios da assistência, orientação jurídica e os convênios com as farmácias. Tem uns convênios muito bons com farmácia, que só os descontos que eles conseguem pelas parcerias já paga as mensalidades dele. E tem uma outra contribuição, que ela é de 2,5%, porque ela tem um pacote de benefício maior. Mas aí na hora a pessoa escolhe. O que é o pacote de benefício que tem? Tem seguro de vida por morte natural e por morte acidental, tem assistência funeral, tudo isso já está incluído nessa situação dele. Tem um sorteio, tem remédio genérico gratuito em atendimento de pronto-socorro. Se o aposentado passou mal, ele foi para o pronto-socorro,
Aquele medicamento que o médico passou ali, se ele tiver genérico, o sindicato dá aquele remédio, o cara manda receita para um 0800 que a gente tem, ele manda entregar esse remédio na casa do aposentado. Legal. Quantos filiados tem o sindicato aqui no Espírito Santo hoje? Aqui no Espírito Santo nós temos hoje 7.800 filiados ao sindicato. Uhum. Nacionalmente nós temos mais de 400 mil filiados ao nosso sindicato. A gente tem uma realidade de muitos aposentados que têm que permanecer trabalhando, alguns têm que voltar ao trabalho para garantir o próprio sustento, para garantir a qualidade de vida. Hoje a gente tem um universo muito grande, Jânio, assim, se formos considerar o global de idosos no estado, tem um percentual muito grande que ainda trabalha? Tem, principalmente porque, Rafael, ainda em consequência da pandemia, o pai sempre foi o arrimo de família, né? O pai ou a mãe, né? E os filhos eram novos, os filhos casaram e foram embora. O pai deixou de ser o arrimo da família, ficou só ele e a esposa dele. Em decorrência da pandemia, do desemprego, da crise gerada pela pandemia, esses filhos e esses netos que ficaram desempregados, eles não tinham para onde ir. Eles voltaram para a casa dos pais, dos avós. Então, o aposentado voltou a ser arrimo de família. Muitos também perderam renda por causa da pandemia. Exatamente. Precisaram da ajuda, da assistência. Aí, qual é o aposentado, qual é o avô, qual é o pai que vai fechar a porta para o filho, mesmo sabendo que o dinheiro que ele tem não dá conta muitas vezes nem dele e da esposa para poder abrigar. Mas ele abre as portas, recebeu a família e tal, e aí ele se viu na necessidade de, preciso complementar minha renda que não dá. Para isso, a gente fez até uma parceria com uma rede de supermercado aí, né? Que foi bacana, que a gente faz a indicação do aposentado, ele preenche uma ficha, a gente manda para eles, marca uma entrevista com esse aposentado, e lá já encaixamos vários aposentados trabalhando nessa rede de supermercado, que isso poderia servir de exemplo para outras empresas também, entendeu? Abrir as portas, porque nós temos muito aposentado ainda, com muita capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Experiência. Você tem uma pessoa com expertise ali, com capacidade de lidar com situações que muitas vezes a geração nova tem dificuldade, né? Resiliência, força de lidar com a pressão mesmo, né? Os aposentados geralmente eles vêm de uma geração antiga. E essa rede de supermercado, eu sempre cobro deles no feedback, como é que está indo o aposentado lá. E eles sempre elogiam muito, porque ele fala que o aposentado ele é compromissado, ele é educado, ele é responsável, ele não... assim, só falta mesmo se for uma extrema necessidade. É difícil, às vezes, pro idoso que se acostumou sempre a ter uma casa cheia, muitas vezes depois ainda mais da viuvez, né? Ficar só no fim de semana, falta opção de diversão, de entretenimento para o idoso nos finais de semana? Falta. E nisso aí que entra o poder público, né? Seja municipal ou estadual. Tem que criar políticas sociais para o público da pessoa idosa. Tem que criar centros de vivência. Eu conheço alguns centros de vivência que são, assim, espetaculares, né? Conheci um em Vila Velha. Centro de vivência é o que exatamente? Assim? É um centro onde tem atividades para as pessoas idosas. Tem aula de violão, tem ginástica, acontece lá dentro, aula de teatro, de bordado. É um lugar onde as pessoas se encontram e tem atividades. É específico para a pessoa idosa, centro de vivência. Existe um projeto chamado Creche do Idoso, que às vezes soa meio estranho você falar de creche do idoso, mas qual que é o objetivo? Isso tem que ser iniciativa do poder público, inclusive o governo estadual... Creche do idoso. O governo estadual falou que tem essa intenção de fazer isso. O que é? É você criar espaços de vivência onde o idoso chega lá de manhã, passa o dia inteiro lá com atividades, almoça lá e volta para casa de tarde. Para quê? Para fugir da solidão da casa. Que curiosidade isso. Muito, assim, para fugir, você fica... Não tem jeito. A pior coisa que pode acontecer para um idoso é uma poltrona e uma televisão. Você ficar sentado o dia inteiro na poltrona e vendo televisão, a sua tendência é só piorar. Então, assim, você tem que se movimentar. Atividade física, atividade cultural. Falando um pouquinho sobre essa solidão, né, de ficar em casa, sobre a falta do que fazer num fim de semana, queria mandar um recado aqui para os jovens e para os nem tão jovens assim. Vá ver o seu pai, vá ver o seu avô. Vá passar o fim de semana com ele,
para ver a sua mãe, a sua avó. Não abandone os idosos. Né, Jane? Legal, parabéns. Não é importante Parabéns, isso? muito importante. A gente sabe, nós que somos mais velhos, né, sabemos da importância disso. É importante que você, filho, neto, valorize o seu pai, valorize sua mãe, valorize os seus avós. Eles precisam desse retorno, que eles dedicaram a vida toda para a gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir esse carinho, esse amor, levar para passear. O idoso gosta muito de passear, gosta muito de sair de casa. Então, assim, tudo isso faz muito bem para ele. Queria agradecer a presença do Jânio Araújo, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, que falou aqui conosco no Estúdio Tribuna Online. E este episódio você confere no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcast.